Aplauda o Senhor, igreja, aplauda o Senhor, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Paz do Senhor a todos, amém. Pode tomar o seu assento. Aleluias. Livro de Mateus, capítulo 21. Aleluias. Livro de Mateus, capítulo 21, versículo 22. Aleluias. 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 Livro de Mateus, capítulo 21, versículo 22. A palavra de Deus nos diz assim: e tudo o que pedires na oração, crendo, recebereis. Aleluia. Novamente. E tudo o que pedires na oração, crendo, recebereis. Essa é uma palavra trazida para as nossas vidas por Jesus. Porque muitas vezes quando nós entramos na presença de Deus, nós fazemos muitas situações menos pedir e crer. Nós temos que entender que Deus ele começa falando conosco a partir do momento que você sai da sua casa. E ali nós tivemos, no caso eu e a minha família, o nosso momento do café. Saímos de casa, a Cris veio falando a respeito de uma situação de um amigo nosso, com referência à oração. Cheguei aqui no salão da igreja, conversei com o Cleiton lá no fundo, matamos um pouquinho das saudades. E ele falou a respeito do Sambinha. O Sambinha é uma pessoa, está lá no fundo, que me acompanha desde o outro ministério. Está aqui na igreja já faz um bom tempo. É mais uma pecinha do nosso ministério, que faz a diferença. E ali quando eu estava conversando com o Sambinha, ele disse assim: bispo, eu tive um sonho com você. E neste sonho, o Senhor orava por mim, assim, assim, assim. E eu acordei bem. E depois que eu acordei, eu passei o dia bem, eu não tive dor. Então até o final do culto, o Senhor ora por mim. Eu falei: vamos orar e vamos te ungir, em nome de Jesus. Continuando, o pastor Cerejo chega e fala: bispo, tive um sonho com você, preciso te passar. Às vezes Deus ele direciona de várias formas. E Deus sabe a forma que Ele fala comigo, em particular. Não é através de um barulho, não é através de Não, Ele sabe a forma de falar e de me alertar de determinadas situações. E aqui em meio ao louvor, o Washington usou uma palavra de Jacó. Jacó ele estava passando por um momento terrível na vida dele. Um momento a qual o menor problema dele era aquela pedra que ele pegou como travesseiro. Porque muitas vezes quando nós deitamos, o que mais nós queremos é descansar, e o travesseiro faz parte do seu descanso. Mas naquele momento ele simplesmente pega aquela pedra e dorme. E quando ele dorme, ele consegue ter uma visão onde os anjos subiam e desciam. Havia uma escada entre o céu e a terra. E eu entendo da seguinte forma: muitas vezes quando o anjo desce, ele desce com uma ordem, ele desce com algo ao teu respeito. E quando ele sobe, além de levar algumas dos nossos pedidos, de algumas situações, ele leva a resposta daquilo que ele trouxe. E muitas vezes durante o ano inteiro nós viemos pedindo. Mas o que tem voltado para Deus mediante esses pedidos? A palavra de Deus foi muito clara: e tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Jacó, ele tinha um problema.
Só que aquele problema não impediu ele de, depois daquele sonho, erguer um altar ao Senhor e entregar o seu melhor. Como nós sempre dizemos no período desse ano, meu irmão, o ano ainda não acabou. Enquanto houver um dia para o ano finalizar, a providência que você tem pedido pode chegar. Aleluia. Mas aí eu faço de novo a pergunta: o que os anjos têm levado de volta ao teu favor? O pastor Wagner abriu esse culto e vem a lembrança agora dizendo da diferença entre duas orações: a oração do justo e a oração do injusto. E muitas vezes é aquilo que nós temos que pedir, e aqui eu trago e finalizo essa ministração. Livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Crônicas 4, 9. A palavra de Deus diz assim: Jabes foi o mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: porque com dores eu dei à luz. Jabes invocou o nome de Deus, o Deus de Israel, dizendo: quem dera me abençoasses e expandisses o meu território, que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu tudo o que tinha pedido. Esse é o tema de muitos livros, de muitas situações, porque nós aqui em Crônicas, se você for ler, é só falando de famílias, de nome de pessoas. Só que nesse momento abre-se uma lacuna para falar através da vida de Jabes. Jabes foi um homem que foi concedido com dor, mas aquela dor, aquela situação pela qual a mãe passou não influenciou a sua vida. Em um determinado momento ele faz uma oração, e uma oração audaciosa. E uma coisa que me vem à mente, eu conversando com a irmã, a Jurema, o apóstolo lembra, e ela perguntou do apóstolo, falou assim: e o apóstolo, como que tá? Eu falei: do mesmo jeito, transformando água em vinho, pedra em ouro, e transformando aquele que não crê naquele que crê. E ela me falou uma frase que é uma realidade. Ela falou: o que sustenta a vida do apóstolo é a audácia em cima da fé. Ousadia. Não é uma coisa assim: eu tenho fé. Não. Ele tem ousadia e audácia em cima daquilo que ele profetiza. E aqui, da mesma forma, Jabes, ele teve essa noção. Ele falou: Senhor, se o Senhor for comigo, se o Senhor me abençoar e tal. Aí a palavra de Deus diz aqui no final: e Deus lhe concedeu tudo o que ele tinha pedido. Então, falando de providência, falando de sonhos, falando de ousadia, falando daquilo que os anjos têm levado de volta a seu respeito e ao meu, em toda essa ministração, é para que nós venhamos a entender a importância que nós temos diante de Deus. E está na hora de nós começarmos a fazer a diferença em cima de tudo aquilo que nós cremos, profetizamos e falamos. Nós vivemos aqui um tempo maravilhoso na campanha da multiplicação. Teve o nosso irmão Anderson lá, contando o testemunho dele, que ele falou: bispo, num dos primeiros dias que o Senhor profetizou aqui, o Senhor falou a respeito da multiplicação do combustível. E eu acreditei naquela palavra. E hoje eu estou vivendo aquilo que eu rodava em uma semana, eu estou rodando em 2, porque Deus tem multiplicado o meu combustível. E naquele dia nós fizemos aqui um desafio, onde as pessoas, nós tínhamos um desafio a ser cumprido. E naquele momento ele pegou tudo aquilo que ele tinha, ele falou: eu vou entregar o meu melhor, porque eu estou vivendo essa multiplicação. Então muitas vezes nós precisamos entender que tudo aquilo que nós ouvimos aqui deste altar e colocamos em prática, Deus, Ele faz a diferença. E
E em meio a essa campanha da multiplicação, eu trouxe uma palavra e eu disse assim: irmãos, quantos aqui creem que se você tiver fé o suficiente, você chega ao final desse ano sem dívida? Quantos aqui lembram dessa palavra? Irmãos, Deus, Ele é fiel. E Ele trabalha aonde a gente muitas vezes não acredita. Irmãos, eu tinha dívida de R$2.500, de 5.000. Sabe aquelas notificações que você recebe direto? Você está devendo, você está devendo, você está devendo. Acúmulo de coisas. Só que em meio àquela palavra eu falei: eu vou viver. Toda ligação eu falava: moça, olha direito no sistema, porque está errado esse número. E o valor que eu tenho não é esse. Então olha direito e me manda a proposta correta. Irmãos, resumindo a história, para a honra e glória do Senhor Jesus, todas as minhas dívidas foram pagas. Mas foram pagas como? Com dinheiro? Não, com fé. Porque dívida de 5.000 se transformou em R$50. Dívidas de 2.100, foi a última essa semana, fechou em R$200. Mas por que isso? Porque Deus, Ele sabe aquilo que tem saído do meu coração, da minha boca, e Deus tem cumprido. Então está na hora de nós fazermos a diferença. Amém? Eu gostaria que nesse momento você separasse a tua melhor oferta. Como nós dissemos aqui, o ano ainda não acabou. Estamos aí em meio a uma Black Friday, aonde uma ilusão aparece na frente de muita gente, dizendo que você está comprando tudo barato. Mentira. Se você pesquisou antes, você vai entender que a maioria dos preços não mudou nada, pelo contrário, aumentou. E tem gente que vai lá e fala: não, estou comprando com desconto. E o seu dinheiro, aquilo que Deus colocou na tua mão para você administrar, está indo por ralo abaixo. Está na hora de você pedir sabedoria de Deus para administrar tudo aquilo que Ele tem colocado na tua mão. E aquilo que Deus direciona no seu coração não é o que o apóstolo pede, não é o que o bispo pede. É aquilo que Deus colocou no seu coração. A única ordem bíblica que nós temos é do dízimo. Amém? Agora, fora isso, é aquilo que Deus coloca no seu coração. E está na hora de nós começarmos a fazer a diferença. Amém? Se coloque de pé nesse momento. E eu tenho certeza, e se você tem testemunhos nesse sentido, nos procurem. Procure o pastor Cerejo, procure o apóstolo, a apóstola, me procurem falando: aconteceu isso na minha vida, porque o seu testemunho vai edificar outras vidas. Amém? E eu tenho certeza que isso é só o começo de tudo aquilo que Deus tem planejado para as nossas histórias. Amém? Ergue sua oferta, ergue seu dízimo nesse momento. E crendo na diferença, como foi ministrado aqui pelo pastor Wagner, a diferença entre a oração do justo e do injusto. Eu creio que nesta manhã aqui existem muitos justos, amém? E é essa oração que vai fazer a diferença antes do final do ano na tua vida. Ergue aí a sua oferta. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome de Jesus que nós colocamos em tuas mãos, papai, a nossa melhor oferta. Tu é aqueles que conheces, Senhor Jesus, o nosso agir. Tu é aquele que conheces, mesmo antes de nós nascermos, as intenções, papai, que nós teríamos. E Senhor, nesta manhã, nós queremos colocar aqui diante do teu altar a nossa oferta, a nossa melhor oferta. O Senhor é aquele, Senhor Jesus, que direciona, e conforme aqui foi ministrado, conforme Jacó, Senhor, teve aquele momento onde ele via anjos subindo e descendo. Eu creio, Senhor Jesus, que nesta manhã existem anjos aqui ao nosso redor, e que tem levado, Senhor Jesus, resposta de tudo aquilo que temos feito. E te pedimos, Senhor Jesus, a cada dia sabedoria diante do teu altar, para que nós venhamos a ser bons administradores de tudo aquilo que o Senhor está colocando sobre as nossas vidas. Pois eu creio, Senhor Jesus, que um novo tempo está começando sobre a nossa história, e que 2019 será um ano ímpar sobre a nossa vida, um ano de prosperidade, um ano de crescimento, um ano, Senhor Jesus, a qual nós iremos, Senhor Jesus, nos alegrar tremendamente, Senhor, tanto na igreja quanto com as nossas famílias. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, neste momento nós colocamos a nossa oferta e o nosso dízimo diante do teu altar, em nome de Jesus. Sai do seu lugar e profetiza sobre o altar do Senhor com a tua oferta.
Glória, glória. Aleluia. As palmas, igreja, aqui, ó. Glória, glória. Aleluia. Glória, glória. Glória, glória. Glória. Fique de pé, igreja, fique de pé. Aleluia. Vamos adorar o Senhor mais um pouco. Desde que? Desde que te encontrei, Desde que? te encontrei. As palmas aqui, ó. Pessoas dizem, Pessoas dizem, sou diferente. sou diferente. Pessoas dizem, Pessoas dizem, sou diferente. sou diferente. Pessoas dizem, sou diferente. Sou diferente. Desde que? Nas palmas, nas palmas. Te encontrei, Desde que? te encontrei. Desde que? Desde que? Desde que? Desde que te encontrei, Desde que? Te encontrei. Estou bem melhor. estou melhor, As palmas assim comigo. muito melhor, Estou melhor. estou melhor, Muito melhor, muito melhor. muito melhor, Estou melhor. estou melhor, Muito melhor. muito melhor, Estou melhor. estou melhor, Muito melhor. muito melhor. O Guto foi viajar, mas eu vou fazer alguma coisa em homenagem a ele. O Guto tá viajando, tá curtindo a praia. Vou fazer isso pra lembrar um pouco dele. Nas palmas aqui comigo. Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. yeah, 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 yeah. Bate palma aí. Yeah, yeah, yeah. Estou melhor. estou melhor, Estou melhor.